Boa noite, tudo certo com vocês? Hoje é mais uma quinta-feira de live e eu sei que vocês estão comprometidos a aprender, porque vocês vêm aqui toda quinta-feira. Então eu quero dizer que se você está comprometido, eu tô 2, 3 mil vezes mais, porque mesmo quando eu não posso vir aqui aparecer ao vivo, eu dou um jeito de fazer um vídeo e deixar pronto para vocês, que é o que está acontecendo hoje, nessa aula. Então, quero agradecer o carinho de vocês, as mensagens. Eu espero do fundo do coração que esse conteúdo possa impactar o seu trabalho e mudar a visão que você tem de que só dá para fazer Excel de um jeito, tá bom? Então, eu sei que vocês já têm uns grupos aí virtuais, enquanto está acontecendo a live, vocês já ficam conversando, então fiquem à vontade. E essa live, ela, como sempre, né, não é um conteúdo que é de básico, intermediário ou avançado. Só que é um conteúdo que todo mundo consegue aplicar no dia a dia e eu vou mostrar qual é o problema que a gente vai resolver com essa solução que eu vou dar aqui hoje. Bom, a gente vai fazer um gráfico que aparentemente é simples, eu até falei sobre isso na última aula. É um gráfico que tem dois eixos, né? Só que o ponto é, esse gráfico não pode ser feito com uma tabela dinâmica. E o número de itens tem que ser automático. Como assim? Às vezes eu vou apertar aqui e ele vai me trazer 10 itens. Às vezes ele vai trazer menos informação. E para isso, normalmente a gente usa a tabela dinâmica, mas nessa situação não vai ser possível criar uma tabela dinâmica. Então eu vou mostrar como fazer um gráfico dinâmico sem ser com tabela dinâmica. Oh meu Deus, isso vai funcionar em qual versão? Qualquer versão, em todas as versões do Excel funciona. Então vamos começar? Vou mostrar para vocês qual que é o tema, né? O que a minha base traz de informação. Resultados mensais do cinema brasileiro. Aí aqui eu tenho uma base de dados com o nome dos filmes, quantas pessoas assistiram, a renda e o período, o mês e o ano, ó, que tá aqui do ladinho. Esses vão ser a base para os nossos filtros. Na verdade, esse aqui, ó, o mês. Então, conforme eu aperto o mês, tudo muda. A gente vai aprender a fazer esse gráfico automatizado. Vamos começar falando sobre as diferenças entre os gráficos e quais são os problemas que cada gráfico resolve? Ó, aqui nas diferenças entre os gráficos, a gente começa falando sobre um gráfico dinâmico, que tem como base uma tabela dinâmica. Então, se a gente pegar da onde que está vindo esse gráfico aqui, lá no meu apoio, eu fiz uma tabela dinâmica, que tem o título da obra, ó, título, e a soma do público. Ah, beleza. Aí vim para cá, mandei inserir um gráfico de barras, porque eu tenho bastante texto aqui para mandar aparecer, então eu prefiro que ele seja de barras. Dei aquela limpadinha, tirei os botões, como vocês já devem conhecer que eu gosto de fazer assim, e coloquei uma segmentação. Beleza, segmentação de dados. Vim aqui, peguei o mês. Aí a gente clica aqui no botão do mês e o gráfico muda. Legal. Esse é um gráfico dinâmico. Só que eu gostaria de fazer um gráfico dinâmico e eu quero que ele tenha dois eixos. Para quê? Para eu ainda separar os 3 melhores faturamentos. Ó, então eu vou dar um clique aqui, ele tem que mostrar os 3, e aí depois tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, porque aqui são os 10 mais, é o top 10 dos filmes. Por quê? Porque minha base é muito grande, eu não quero ficar trazendo detalhes. O gráfico é para fazer resumo. Então, top 10 é uma ótima solução. Na hora que eu clicar aqui nesses botões, quando tiver menos opção, ele tem que me trazer menos colunas e, ó, o gráfico dinâmico resolve. Mas, de novo, ele não consegue deixar a gente separar as cores. Nesse caso aqui, não funcionaria. E a gente vem para um gráfico de tabela espelho. Por que não daria certo fazer? Vamos lá. Então, esse aqui já fiz. Aí você fala para mim, ah, é só espelhar, que é fazer igual essa célula. Então, esse seria o começo do exercício. Igual essa daqui, puxa até 10 células para deixar tudo prontinho e monta. Só que se você só fizer esse espelhamento e mandar fazer o gráfico, olha o que vai acontecer. Quando tiver menos de 10 itens, ele fica cheio de zero.
Então, eu vou ensinar como a gente faz para resolver esse problema, que é um gráfico com desloque. Calma, se você nunca viu, eu vou fazer bem devagarzinho para você entender como é que funciona esse cara muito louco que é o desloque. Tá. A primeira parte é a gente entender como é que o desloque funciona, para que ele serve. Nossa necessidade agora é fazer um gráfico com essas informações e mais essas duas. Mas, gente, não era uma só, porque aqui só tem uma. Beleza, a gente vai separar as informações. Eu vou separar os 3 maiores, aqui, ó. E depois o restante, que podem ser até 7 itens. Beleza, então eu vou ter 3 pedaços para o meu gráfico. Os nomes dos filmes, que vai ser a parte do gráfico que fica aqui. Depois eu tenho a parte que pinta 3, que é os 3 maiores, e a parte que pinta o restante. A função desloque, ela ajuda a gente a definir o tamanho de um intervalo. Então, por exemplo, nesse momento o intervalo vem até aqui. Pode ser que ele venha até aqui. E aí o desloque tem que aumentar essa região. Pode ser que ele venha até aqui, aqui, aqui. Esse vai ser o nosso limite. Esse cara aqui vem só até 3 lugares. Ah, beleza. Só que para fazer o gráfico, eu vou ter que juntar 10 com 10, mesmo que aqui não tenha nada, tá? Senão o gráfico vai se perder. Então, o objetivo da função desloque, função é tipo soma, média, o desloque é igual. Igual, eu coloco o desloque lá. Só que eu vou explicar para que ele vai, como que a gente vai usar de verdade. Então, agora a gente chegou num ponto de saber que para o gráfico eu preciso de 3 pedaços. O primeiro eu já fiz com igual, deixei até aqui os 10 mais, top 10. Os 3 maiores, eu fiz um C. Ó, puxei lá da minha base e falei assim, se aqui tiver em branco, por favor, deixe em branco. Se não, traga o que tem ali. Só para não ficar com 0, tá? Nessa base. Beleza. Ó, mandei trazer daqui. Então, até esses 10 vai ter informação. Depois que a gente já fez isso, na verdade, antes de tudo, eu vim aqui no filtro e fiz um filtro com classificação. Esqueci de contar essa parte. Então, essa tabela dinâmica sempre vai mostrar 10. Vou clicar aqui nessa setinha. Filtro de valores 10 primeiros. Beleza? E além de mostrar 10, eu pedi para ele classificar aqui, ó, mais opções de classificação, para vir decrescente, dizer, ou seja, vai vir 10 e o maior sempre vai vir para cá. E aí sim a gente vai ter sempre os 3 maiores para cima. Por isso, eu consigo falar que esse é o primeiro maior, depois vem esse, depois vem esse, tá? Só com esse igual. Então tá, essas duas partes estão prontas. Esse restante aqui nunca vai ter nada nos 3 primeiros. Por quê? Porque os 3 primeiros estão do outro lado. Então é do 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. É só aqui que pode ter gente. E eu fiz exatamente a mesma coisa. Ó, vê se aqui tem gente. Se tiver, traz. Se não, não traz nada. Por exemplo, aqui, ó, não tem, não trouxe nada. Interessante. Por enquanto, a gente tem as 3 colunas que a gente vai usar no gráfico. Mas, como eu disse, se eu simplesmente selecionar assim, ele vai ficar cheio de 0. Tá? Esse é o gráfico com a tabela espelho. Agora, eu vou criar numa célula separada, também para facilitar a minha explicação, a função desloque. Ok? Então, vamos lá. A função... Deixa eu fazer do 0, vai. A função desloque precisa... E eu estou no 365, tá? Isso funciona em qualquer Excel. A diferença é que quando você terminar no 365 e der Enter, ele vai desenhar a base para você. E se você fizer sem 365, ele não vai desenhar a base, tá bom? Mas o exercício vai poder continuar depois. Eu vou começar aqui meu desloque. Desloque. Nosso objetivo com essa base aqui é desenhar o range, ou seja, o intervalo dos 3 maiores. Agora, para a gente fazer o gráfico ficar automático, você tem que lembrar que o número de colunas que eu vou ter para o branco
dentro da base do Excel, tem que ser o mesmo número que eu tenho para o azul, ok? Então, parece que o branco tem 3 nessa situação, mas ele vai ter que ter 6, vai ter que ter 116, 124, 249, nada, nada, nada. E o azul vai ter que ter nada, 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 402, 462 e 468. Esse é o ponto que a gente tem que usar o desloque. Então, para fazer esses 3 maiores aqui, eu vou pedir para o Excel pintar neste momento, selecionar, no caso, essa base. Vamos começar, então, fazendo a função desloque, e o objetivo é que ela entenda essa base amarela. Vamos lá, igual desloque. Tô perdida no Excel, aí o Excel fala, tá, onde que começa essa base amarela? Eu vou falar, começa sempre nessa célula como uma referência, mas não pega essa, tá? Essa é a referência. Vou dar F4 para travar, porque esse exercício precisa ser travado. Vou dar um zoom para vocês conseguirem ler isso melhor. Ok, agora sim, desloque. Começo nessa, dá aquela travada, desloque tem que travar inteiro. Agora, para achar o amarelo, que é o nosso objetivo, eu vou me deslocar para baixo. Quantas linhas? Ah, dessa aqui, uma para baixo. Beleza. Quantas colunas para a direita? Ó, colunas. Quantas colunas para a direita eu vou me deslocar da K4 para encontrar a base amarela? Nenhuma. Ó, se eu pular uma, eu saio da base. Então, aqui é 0, ó, 0. Ok? Agora, quantas células a gente tem aqui nessa base amarela? Eu não sei. Na base amarela, no momento, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que como é que eu vou falar para o Excel que são 6 de uma maneira variável? Ou seja, só porque são 6 filmes, se forem 7 filmes, ele tem que contar 7. Então, eu vou pedir para o Excel fazer a contagem para mim das células que existem. Ó, vamos pedir aqui, nesse intervalo. Porque o número dessas células vai dizer para a gente qual que é a altura da base amarela. Para isso, eu vou fazer um conte.valores. Deixa eu dar um Alt Enter. Bom que a live fica gravada depois para vocês poderem voltar, tá? Conte valores da onde? Daqui até, ó, 6, 7, 8, 9, 10. Já tem que deixar 10 prontos. Beleza. Trava e trava. Fechou. Então, eu disse para ele vir para essa célula aqui, só como referência, pular uma linha para baixo, 0 colunas para a direita, e a partir dessa célula contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o que ele fez. Ponto e vírgula, isso foi a altura. Agora a gente vai falar quanto essa base amarela tem de largura. Quantas colunas existem na base amarela? Uma. Então, a largura é 1. Esse é o nosso desloque. Como eu estou com 365, quando eu der um Enter, ele já vai me dar a resposta, que é a base de dados. Ó. Então, para o gráfico, ele entende que tem que pôr isso, 0, 0, 0. Tá certinho. Se o seu não é 365, ele vai te dar um resultado aqui e não tem problema. A gente vai daqui a pouco voltar para como é que você vai usar essa função. Porque até agora ela mostra para a gente isso, a gente fica assim, ah, legal, faz diferença. Tá bom. Agora, do lado, como é que seria esse desloque? Vamos ver. Desloque, que o objetivo daqui é falar do restante, né? A partir de qual? Poderia ser dela mesma. Ó, só para ficar diferente. A partir dessa célula, então antes de mais nada, eu gosto de fazer a explicação pintando as células. Então vamos falar sobre a base azul. Agora sim, ó. Para mostrar a base azul, eu mandei o Excel, por exemplo, começar como referência nessa célula. Se tiver nela mesma, quantas linhas eu vou mandar ela se deslocar para baixo para encontrar a base azul? Eu já estou nela. Quantas colunas para a direita? Nenhuma, eu já estou nela. Quero que ele conte para mim a altura, ó, de quem? Pode ser tanto do número quanto do texto. Não faz diferença. Eu só quero saber quantas células a gente tem aqui. Beleza. Eu fiz diferente justamente para vocês verem que essa função é muito variável. Tem que entender o racional dela, porque aí você pode fazer com qualquer coluna que funcionar. Ó, aqui eu fiz com
Na outra eu tinha feito com o nome dos filmes, agora eu fiz com a soma do público. Beleza. E no final, quantas colunas essa base azul tem? Uma só. Ok, como eu tô com 365, vou dar Enter e o Excel já vai completar para mim. Ou seja, eu já tenho as duas partes que eu preciso para fazer o meu gráfico. Agora, eu preciso dar nome para esse pedaço e para esse pedaço. Como a gente está fazendo exercício com essas duas cores, eu vou dar o nome desse daqui de amarelo e desse daqui de azul, para a gente montar esse exercício do zero, ficar mais fácil, tá? Primeira parte, vê se você travou todas as células. E aí você vai copiar todo mundo daqui, ó. Ctrl C. Sai, beleza. Vou lá no Fórmulas e vou dar um nome para isso. Vou clicar aqui em Gerenciador de Nomes. Vou pedir Novo. E o nome dessa base vai ser 3, underline, amarelo. Porque é só para mostrar os 3, tá bom? Os 3 primeiros. Refere-se a... Agora aqui, ó, deixa eu dar um zoom pra vocês. Agora aqui, nessa parte, eu vou dar o Ctrl V do que eu já tinha gravado antes. Lembra que eu dei Ctrl C no desloque? Vou dar OK. Beleza. Ele não deixou colocar underline. Coloco 3 amarelo, não tem problema, ó. Tá deixando colocar o número 3? Será que é isso? Amarelo? Pronto, era isso. Nome de célula tem algumas restrições, então vai chamar amarelo, não tem problema. Será que funcionou? Vai no gerenciador de nomes, marca o que você quer, no caso meu amarelo, e dá um cliquezinho, ó, aqui na fórmula. Uma vez que você clicou, ele pinta. Ó que legal, ele deixa brilhantinho aqui, tá vendo? Selecionado, para ver se funcionou. É isso mesmo. Ó, saí, cliquei, vou dar um clique aqui dentro, marcou o que eu quero. Vou fazer a mesma coisa para o azul, que está aqui, ó. Vou pegar o desloque. Deixa eu só tirar o som do meu celular. Pronto. Ó, vou pegar o desloque, copiar, tá tudo travado, lembra? Copiou, gerenciador de nomes, novo, e você vai chamar azul, ó, azul. Gente, eu não lembrava que não podia colocar número ali em cima. Pronto, ok, deixa eu tirar o zoom. Como é que eu sei que funcionou? Clica no gerenciador de nomes, marca o seu intervalo e dá um cliquezinho aqui na fórmula. Olha que legal, pintou toda a parte azul, tá bom. Agora a gente vai pegar uns truques. Eu vou fazer o meu gráfico, ó, inserir, pegar o gráfico aqui de baixo. Mas, gente, onde é que eu cliquei? Ó, cliquei numa célula perdida, ele foi e inventou. Vou pegar uma célula que não tem nada a ver, tá em branco aqui, ó. Inserir, pegar um gráfico nada a ver, ó, tá branco. Agora eu vou começar a construção do meu gráfico. Só que em vez de selecionar, eu vou mandar botão direito e a gente vai fazer pelo selecionar dados. Vou dar um clique em selecionar dados. E aí eu vou começar a adicionar as coisas. Então, ó, vou clicar aqui, ó, adicionar. A primeira parte que a gente vai mandar selecionar é o que vai vir aqui, ó, tá? Que vai ser a nossa parte amarela, que tá aqui. Tá bom? Então, essa parte vai chamar... Vou pegar até aqui em cima essa célula. E o valor da série vai ser... Vamos fazer teste. Igual amarela. Eu não lembro se era amarelo ou amarela. Acho que era amarelo. Vou dar OK. Nossa, ele não deixou. Tá, agora eu vou tirar aqui o igual. Nossa, ele não deixou. Então, agora que tem a dica. Aqui, você vai primeiro, antes de qualquer coisa, deixa eu confirmar qual que é o nome que eu dei, né? Porque eu sou dessas que vou esquecer. Ah, amarelou, tá certo. Aqui, eu vou ter que colocar para ele entender, selecionar dados, tudo, aqui, beleza. Vou ter que colocar o nome do arquivo. E como é que a gente faz isso? Se a gente tivesse um outro arquivo de Excel, você podia fazer assim, ó. Vou abrir para facilitar a vida, tá?
Vou abrir um arquivo de Excel e mostrar que quando a gente fala numa célula para chamar um arquivo diferente, a gente faz assim, igual, vai para o outro, clica e dá Enter. Olha só o que o Excel fez. Ele coloca aqui pasta 1, porque eu não salvei o meu arquivo ainda, planilha 1, exclamação e o nome da célula. Beleza. Só que assim, ele não está colocando o nome do arquivo. Ele não está fazendo o nome do arquivo. Agora, olha só a diferença. Vou pegar desse, igual, está em branco. Vou mandar trazer do arquivo que eu estou fazendo agora. Aqui, ó. Desse. Opa, vamos de novo. Do branco, agora sim, igual. Vou pro meu do arquivo que a gente está trabalhando. Clica numa célula e dá Enter. Olha só o que ele faz. Ele coloca o nome do arquivo .xlsm antes. É isso aqui que é o segredo para fazer o seu desloque funcionar. É a gente colocar o nome do arquivo e aí depois a gente vai colocar o nome do nosso caminho, que é amarelo. Tá, então vamos ver. Vou voltar para lá. Estava no meu gráfico. Vou pegar esse gráfico. O que aconteceu aqui? Deixa eu salvar isso. Ixi, eu fiz algum teste aqui agora que ele ficou com referências não salvas. Pronto, tirei. Vou pegar esse gráfico aqui que está pronto, dar botão direito, selecionar dados. Olha só, quando eu clicar nos meus 3 maiores e pedir para editar, olha o que eu falei, o nome do arquivo e aí o nome do caminho. Eu vou copiar para não perder nada, para não esquecer e mostrar como a gente faz do zero. Vem aqui. E agora eu vou voltar para explicar esse. Botão direito, selecionar dados, adicionar. Amarelo, chegou aqui. E aqui eu vou apagar tudo e dar um Ctrl V. Vocês não precisariam fazer esse Ctrl V, né? Vocês vão fazer na mão. Que vai ser o nome do arquivo. Ó, tem que ser o nome do seu arquivo. Só que o segredo é esse. Tem que colocar XLSX ou XLSM, o nome do seu arquivo. E aqui eu chamei minha base de maior, só que a nossa é o amarelo, tá? Vou dar OK. E agora ele entendeu. Como é que eu sei que ele entendeu? Olha que legal. Ele já colocou aqui no fundo. Eu vou pintar depois, tá? Fica confuso quando eu falo amarelo, fica azul e tal. Mas acompanha que vai ser sucesso. Agora eu vou fazer de novo, ó. Adicionar. Só que agora vai ser a parte azul. Azul. Vou vir para cá e vou colocar o nome do arquivo. Ó, o zoom. O nome do arquivo e a nossa a gente criou como azul. Ó, não tem nem igual aqui, tá vendo? Tirei igual. OK. Pronto. Com isso, olha que maravilha. O Excel já está entendendo, se eu der OK agora, ele já está entendendo as duas partes do meu gráfico, tanto essa amarela quanto a azul. Se eu fosse pintar aqui para vocês entenderem melhor quem é o amarelo, quem é o azul, ó, esse daqui tem o 116. Esse aqui seria o azul e esse aqui seria o nosso amarelo. Tá? O que está faltando? Está faltando a gente colocar aqui o nome do filme, que está aqui do outro lado. Tá bom. Botão direito, selecionar dados. Olha o que ele fez quando a gente não coloca o rótulo. Ele inventa um número. Agora sim eu vou dar um editar e vou selecionar aqui o intervalo do meu rótulo, que vai ser até os 10, todos os 10, mesmo que tenha 0, tá? Prontinho. Assim a gente tem um gráfico. Os dois foram feitos com desloque. Se você não quiser deixar aqui na célula, ó, se eu apagar aqui não faz a menor diferença, tá vendo? Eu deixei aqui só para fazer a aula. O que importa é ter lá em cima no Fórmula gerenciador de nomes. É lá que importa. E vamos ver qual que é a diferença, então. Por que que a gente teve que dar toda essa volta, fazer o desloque e tal? Porque agora, quando eu tiver aqui, ó, os botões, tiver mais ou menos informação, ele faz o tamanho automático, nunca vai ficar com 0. É um trabalho mais profissional esse, ele sempre vai deixar o número de colunas que existirem, e não cheio dos zeros que a gente teria no final.
Por isso que o desloque é importante e esse cara aqui funciona em qualquer versão. A única coisa que somente essa versão faria são as células que eu deixei aqui, tá? O resto, você viu que eu apaguei no final. O resto não teria problema nenhum da gente fazer em qualquer versão. Show? Me conte. Você achou novidade? Você já tinha visto em algum lugar? Você já tinha pensado sobre isso? Porque quando a gente faz gráfico com tabela dinâmica apenas, é uma maravilha. É só clicar, arrastar e tá tudo pronto. Agora, na hora que a gente começa a brigar com esses zeros, é aí que o bicho pega. Então, essa função, quando eu comecei a trabalhar, eu achei muito difícil. Confesso que eu fiquei, meu Deus, eu nunca vou aprender, porque eu tinha aprendido com um livro. E lá eles não tinham vários exemplos. O bom é que além desse daqui, você que está interessado mais em desloque, volta aqui, coloca a carinha Bessia desloque, que você vai achar um monte de vídeo fazendo outros tipos de exercício. Ai, Karen, eu gostaria de ter um conteúdo mais passo a passo. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho um treinamento chamado Excel Target. O Excel Target é direto com foco de fórmulas e funções. E lá, além de mostrar as funções mais usadas para dashboard, tem uma equipe para tirar as dúvidas de vocês, que eu não consigo fazer isso nas redes sociais devido, graças a Deus, ao número de pessoas que a gente tem, né, seguindo nas redes. Então, fica aí a dica dessa função, desloque para aplicar. Obrigada pelo carinho de terem vindo aqui para essa live. Estou aqui dedicada sempre para ajudar vocês. E comenta aqui no vídeo, me chama lá no Insta, faz um story se você gostou dessa live, me dá ideias do que eu posso trazer. A maioria das ideias que a gente traz aqui são adaptações de perguntas que vocês fazem. Então, espero ter ajudado. Um beijão e até a próxima aula. Tchau, tchau.